queridos, bom dia. Boa noite, né? Não sei se é porque está tudo fechado, aí de repente me deu a ideia que seria noite, mas é dia. Bom, como todos sabem, eu acredito que todos saibam, né? O domingo anterior ao domingo da Páscoa é o domingo de Ramos, né? Que nós conhecemos como domingo de Ramos, mas na verdade é o domingo quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Então, antes de a gente começar a adoração, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 21. Se você tiver alguma dificuldade para achar o Evangelho, peça ajuda aí, o irmão que está do seu lado, certamente ele vai te ajudar. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que ali está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-os, e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí vem teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carne. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Vamos ler a partir do verso 9 até o verso 11, todos juntos? E as multidões, tanto as que o precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém. Jesus de Nazaré, glórias ao seu nome. E é esse Jesus que entra triunfalmente em Jerusalém e que depois sai de Jerusalém com a cruz, é que nós adoramos nessa manhã. Oh
nossos irmãos Jorge e Sirene, que há muito tempo eu não os via. Deus abençoe vocês. Que coisa boa, Deus. Tem como todos os irmãos. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar. Eu peço a você que feche os seus olhos, abra o seu coração e fale com Deus nessa hora. O culto é dele e para ele. E nós queremos tributar ao Senhor a glória e força devidas ao seu santo nome. Lembrando o salmo, tributai ao Senhor todas as famílias da terra. Então vamos tributar ao Senhor a glória pertence a Ele. Vamos tributar ao Senhor a nossa gratidão, porque tudo vem dele. Então, estabeleça esse contato, essa comunhão com Deus. Fale para Ele: Senhor, eu estou na tua casa, eu amo o Senhor, eu reconheço que a tua boa mão tem estado sobre a minha vida e eu adoro o Senhor por conta, ó Deus, da tua bondade, do teu amor, da tua misericórdia. Fale com Deus nessa hora. Senhor nosso Deus, tu que estás assentado no trono Altíssimo, ninguém, ó Deus querido, é maior do que o Senhor. A ti pertencem a honra, a glória, o louvor, a ovação. A ti pertence, ó Deus querido, a nossa vida, toda a terra. Ó Deus, tudo é teu, tudo vem de ti. Ó Deus querido, recebe nessa manhã a nossa adoração, recebe nessa manhã a nossa gratidão, recebe nessa manhã o nosso reconhecimento, ó Deus querido, de que se estamos de pé, ó Deus, bem aqui, ó Deus, é porque o Senhor tem nos fortalecido, é porque o Senhor tem estendido a tua mão sobre nós, e nós, ó Deus querido, com o coração agradecido, queremos, ó Deus, adorar-te, ó Deus, bendizer-te de todo o coração nessa manhã. Somos pecadores, Senhor, então pedimos a Ti que o Senhor nos possibilite adorar a Ti em espírito e em verdade. Ó Deus querido, que no nosso coração não haja preocupação, não haja ansiedade, não haja, ó Deus querido, nenhum outro tipo de pensamento na nossa mente, a não ser, ó Deus querido, de que nós estamos aqui para Te adorar. Porque é para isso que nascemos. Em nome de Jesus Cristo, a Ti a glória, a honra, os louvores de eternidade a eternidade. Amém. Pedido de
gosto muito desse cântico, irmãos, porque ele fala a história do Evangelho. É nisso que se resume o Evangelho. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Mas ele não ficou no túmulo, ele está vivo, ressuscitou o terceiro dia. E aí, quando a gente continua cantando, ele diz: a minha vida está nas mãos desse Jesus que está vivo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A sua vida não está nas mãos das circunstâncias deste mundo. A sua vida está nas mãos do Senhor querido e amado, que nos amou até a morte para nos ter com Ele. Esse Jesus é quem segura a sua vida, esse Jesus que abençoa a sua casa, esse Jesus que tem a palavra final sobre a sua vida. Amém? Vamos sentar, queridos. Bom dia, meus irmãos. Muito bom ver muitas pessoas aqui retornando, é um prazer. Eu queria convidá-los, ressaltados mesmo, a abrir as suas Bíblias, lá no livro de Provérbios, Provérbios 8. Vamos ler do 1 ao 21 de maneira responsiva. Provérbios 8, versículos 1 ao 21. Vou iniciar a leitura, segundo vocês vão ler os versículos pares. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento, não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. Agora os outros, ó homens, clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque é melhor a sabedoria do que joias, e tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra.
o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para tratar de bem os que me amam e lhes encher de tesouros. Vamos ler o versículo 17 juntos? eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Amém. Que nós possamos sempre buscar a sabedoria. O Senhor nos orienta, né? Aquele que quer sabedoria, peça que eu dou deliberadamente. Então, que nós possamos sempre buscar a sabedoria que vem do alto. Eu gostaria de chamar o irmão Rodolfo. Ele fará aqui uma participação. Bom dia, igreja. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus seja conosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia que Ele fez para que nós adoremos. Que nós possamos glorificar a Deus que deixou sua glória por nos amar pecadores como nós e nos religar com Deus, que nós possamos viver para adorar esse Deus maravilhoso. Amém? Amém. Ao Senhor. Glória, por me amar.
Glória a Deus. Não conhecia esse cântico, não. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus, com poder e autoridade para sempre reinará. Amém. Senão eu vou errar um pouco. Acabei de aprender, mas é uma mensagem, irmãos, muito poderosa. É o nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. Ninguém tem autoridade que o nome de Jesus tem. E isso precisa estar no coração da igreja. É o nome dele. Não é o nome da igreja, não é o nome do pastor, não é o nome de ninguém, é o nome de Jesus. Sobre todo nome, com poder e autoridade. Se você invocar esse nome com fé, você vai ver como as coisas mudam, como o inimigo cai, como a situação é transformada. Inclusive aquelas mais difíceis, é por causa desse nome que está sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Aleluia. Queridos, esse é o momento em que nós dedicamos ao Senhor a nossa vida, os nossos bens, uma parte daquilo que Deus nos dá para o sustento da sua casa. Esse é o momento dos dízimos, das ofertas. E eu quero convidar você a ser generoso como Deus é conosco. Dá para entender? Às vezes a gente fica com pena de ofertar, com pena de dar. Irmãos, Deus não tem pena de nos abençoar. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele nos abençoa com abundante graça. Então, seja generoso como Deus é, mas nessa palavra não tem assim a direção de constranger ninguém. Ninguém é obrigado a dar, não se sinta constrangido. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, se você vier aqui à frente depositar aí algum valor no gasofilados, faça isso de coração, faça isso com alegria. Se não, você pode ficar no seu lugar e a gente vai continuar amando você do mesmo jeito. Vamos ficar de pé? Senhor, quero ver
Oremos. Deus eterno de graça, Pai de misericórdia, Tu vês, Senhor, sobre os céus, a terra e tudo que é debaixo dela. No poder pelo nome santo de Jesus, seja com esses dízimos e ofertas, colocar no teu gasofilácio, pela Tua graça, pelo Teu amor que tem para conosco, pela misericórdia que Deus renova a cada dia dessa manhã, para que possamos cumprir com o nosso ritmo e nossa responsabilidade nesse lugar que nos foi dado por Ti, pessoalmente, para que possamos fazer aquilo que é justo, correto e necessário, como aroma suave às tornarinas, até que Teu Filho Jesus venha. Seja agora e para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. A igreja pode sentar. Queremos conhecer nós estamos sendo visitados, né, pelo João Gabriel e pela Fábia. É isso, porque aqui na anotação para mim não está muito claro. Se for, fique de pé, por favor, para a gente poder conhecer. Sejam bem-vindos. Amém, sejam bem-vindos. Amém. Podem sentar. Não errei o nome não, né? Que bom. É muito ruim. Alguém anotou os seus dados? Né? Fala, querida, qual o seu nome? Fica à vontade. Fala o seu nome. Oi? Rejane. Isso. E a princesinha? Sofia, não tem essa pra mim, eu não entendi. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Coisa boa ver vocês, né? Conhecê-los. Tem mais para fiscal. Nossa, tem mais, né? Levanta e fala o nome, por favor, para mim. Sem a máscara, senão não vou entender. Natália. Oi? Natália, Frank e Gael. Aleluia. Está dizendo aleluia, irmãos? Porque eu ouvi. Porque é complicado, daqui para lá, de lá para cá é complicado. Amém. Sejam bem-vindos, viu, irmão? Vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Todos que estão aqui, inclusive aqueles que já estão no nosso coração há muito tempo, né? Que já foram membros daqui. Cadê a Eliane? Isso. 367. A gente vai cantar 2 vezes, agora e depois. Olha só, irmãos. Eu gosto que as crianças venham aqui à frente no decorrer dessa primeira estrofe aqui do hino. Né? Todos conhecem, né? 367, 20 meninos. Teclado. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Lembramos um dia, Jesus, que as crianças foram até a tua presença. Muitas pessoas queriam impedir o caminho delas, e o Senhor disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino.
Ó Deus querido, nós cremos na Tua palavra. Eis aqui, ó Deus, os pequeninos. Alguns nem tão pequeninos assim, mas profundamente amados por Ti. Eu peço que o Senhor os guarde. Eu peço que o Senhor dê a eles saúde. Eu peço ao Senhor que os livre do mal, de todo o mal. Ó Deus querido, que eles cresçam cercados pelos Teus anjos, ó Deus querido, guardados por Ti, cresçam em sabedoria e graça, cresçam no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pedimos pelos pais dessas crianças, para que o Senhor dê a eles sabedoria e entendimento, para a difícil tarefa de educar essas crianças no dia de hoje. Ó Deus querido, nesse tempo de hoje, nesse contexto, ó Deus querido, que nós estamos vivendo, que essas crianças sejam educadas no Teu caminho, no Teu nome. Amém. 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 Vocês podem falar amém, criançada? Só a criançada. Amém? Quem quer falar amém no microfone aqui? Sentar, gente. Essas crianças merecem uma salva de palmas, né? Muito bem. Vamos lá? Deus abençoe vocês. Amém. Todo mundo quer falar amém. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Glorificamos a Deus. Como diz o Salmo, filhos são heranças do Senhor, bênção de Deus, e nós os amamos. Ficamos assim absolutamente derretidos, né, por eles, pela espontaneidade, pela sinceridade. Que coisa boa. Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 22, versos de 1 a 6. Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 22, versos de 1 a 6. Todos acharam, queridos? Provérbios é fácil, né? Do lado de Salmos, né? Tudo é quando é sofonias, mas Provérbios é fácil. Diz assim a Escritura: mas vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para bem longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Leiam para mim, todos juntos? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e
esqueça das palavras do Senhor nunca. Antes de começar a mensagem, queridos, quero dar alguns avisos e uma explicação. Desde o início da Quaresma, que são os 40 dias que antecedem a Páscoa, nós temos falado sobre a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, por que Jesus morreu, a centralidade da cruz e assim por diante. Hoje nós vamos interromper essa série de mensagens tendo em vista o batismo da Catarina, né? E aí então eu olhei, achei por bem, creio que pela orientação do Senhor, dar uma palavra sobre essa questão e interromper as pregações que a gente vinha fazendo para explicar a igreja e para colocar a igreja no sentido da Páscoa, né? Porque comercialmente a Páscoa é o ovo de chocolate, mas a gente sabe que a Páscoa tem um significado muito mais alto e a gente tem falado sobre esse significado da cruz, né? Do porquê da morte de Jesus por nós durante esse tempo, mas hoje nós vamos falar sobre filhos, criação de filhos e assim por diante. A segunda coisa é que esse é o nosso penúltimo culto aqui neste local. Nós estamos em processo de mudança para o templo da Igreja Presbiteriana do Anil, com quem, segundo a orientação de Deus, a gente deve se fundir mais tarde. Hoje nós vamos apenas nos reunir lá, mas a ideia é que no processo a gente venha a convergir, né, valores, metas e etc. E venhamos a nos fundir, talvez, uma nova igreja, mas isso não tem nada definido, só temos isso como alvo. Então, na prática, o culto da ressurreição no domingo que vem, que é 7 horas da manhã, não será às 10h30, né? 7 horas da manhã será o culto da ressurreição do domingo que vem. Será o último culto que nós faremos aqui nas dependências da Estrada de Jacarepaguá, 6.824, loja A, ok? O próximo, depois da Páscoa, o primeiro culto, dia 24, no mesmo horário, 10h30, será na Igreja Presbiteriana do Anil, ok? Muito bem. Isso demanda algumas situações, né? Nós precisamos mudar. E no domingo 24, à tarde, depois que nós nos reunirmos aqui, toda a mobília deste templo será transportada, né, para um lugar para ser guardada, porque no Anil não tem espaço para ela, e o Senhor nos abriu uma boa porta para que a gente pudesse guardar os nossos móveis em segurança. Porém, depois do dia 17, a começar na segunda-feira 18, nós vamos começar a transportar o que é de cozinha e o que é de conteúdo das salas, né? Nós temos 5 salas contando com a minha, o gabinete pastoral. E nós vamos começar a transportar o conteúdo dessas 5 salas para o Anil e a gente está providenciando lá algumas coisas já tem local adequado, já pronto, e outras coisas a gente precisa de uns acertos durante esta semana agora, ok? Então, é só para deixar os irmãos informados. Há alguma dúvida? Não dá para ter dúvida numa hora como essa, né? Então, essa é a hora de você espalhar essa notícia, porque existem irmãos que não estão aqui. Talvez estejam nos vendo através da rede social Facebook, mas é importante que essa informação circule. Eu peço a ajuda de vocês, ok? Muito bem. Orem por nós por essa mudança e disponibilize-se, principalmente as mulheres. A gente vai precisar muito das mulheres. Existem conteúdos na cozinha que a gente não sabe o que vai fazer, né? E a gente precisa da ajuda das mulheres para que
elas que vivenciam essa realidade, possam nos ajudar. Tá bom? Muito bem. Você sabe o que é um provérbio? Provérbio. Né? Um provérbio chinês. Um provérbio árabe. Né? Às vezes a gente ouve muito falar sobre isso. Mas definir provérbio, às vezes a gente não sabe. Então, tenha isso em mente no decorrer dessa palavra. Provérbio é uma frase curta que sintetiza um conceito a respeito da realidade que vivemos ou a respeito de uma regra social de boa convivência ou a respeito de uma regra moral de vida correta na sociedade. Eu vou repetir. Um provérbio é uma frase curta. Não é um texto longo, é uma frase curta, ok? Que resume ou sintetiza um conceito. Isso é muito importante. Um conceito a respeito da realidade, ou regra social, de boa convivência, ou regra moral de vida correta na sociedade. Hoje, odiernamente, talvez o maior desafio na vida de um casal seja a educação dos filhos. A educação dos filhos sempre foi um desafio, sempre foi importante, mas tendo em vista o contexto social, político, administrativo que a gente vive, educacional nas nossas escolas e assim por diante, educar filhos é de um desafio enorme, porque a sociedade em que vivemos não respeita mais nem valores e nem princípios. E esses valores e princípios formam uma sociedade. E aí você ensina ao seu filho, quando ele vai no primeiro dia para a escola, ele já volta falando coisas que você não ensinou. Porque ele as ouve lá. E assim por diante. E hoje em dia não precisa nem ele sair de casa para ir à escola. A própria internet já coloca os nossos filhos numa posição não de filhos obedientes aos pais, mas de filhos que contestam os pais, exigem dos pais e que, em alguns casos, eles comandam a família. A família toma direção por causa da criança. E isso é contrário às escrituras. Quem manda na casa são os pais. Quem estabelece limites são os pais. Quem diz o que pode e o que não pode são os pais. Mas hoje, as crianças contestam isso. E tem argumento para isso. Então, isso faz da educação de filhos um desafio extraordinário na vida de um casal. O livro de Provérbios tem como tema a sabedoria no caminhar prático da vida, baseado no temor do Senhor. Desde os primórdios do cristianismo, a sabedoria, como tema de Provérbios, era entendida da seguinte forma: a vida de fé em Cristo, que é a sabedoria encarnada. Cristo é a sabedoria encarnada. Quando você lê Provérbios 8, a gente lê uma parte dele na devocional, de 1 a 21. Mas quando você lê todo o capítulo 8 de Provérbios, você vê ali sabedoria e entendimento com letras maiúsculas, você vê ali a sabedoria atingindo um valor pessoal. A sabedoria. Então, o Provérbios 8 mostra para a gente com muita clareza que a sabedoria do tema de Provérbios corresponde a Cristo, a sabedoria encarnada. O Deus encarnado, a própria sabedoria que andou entre nós, segundo a Escritura, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, quando você lê Provérbios e ele vai falar muito de sabedoria, logo no primeiro capítulo, você entenda que se refere a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada.
O texto que nós lemos, e eu peço que você volte o olhar para esse texto, é pequenino, né? São 6 versículos. Ele fala de valores, princípios pelos quais nossa vida deve ser conduzida. E se baseia, esses princípios se baseiam na aliança de Deus feita com Abraão, lá no Gênesis 18, 19. Os conceitos de provérbios são baseados na aliança, ok? É algo, na verdade, que expõe na prática como um servo de Deus, como alguém que ama Jesus, como alguém que segue Jesus, vai viver neste mundo. Então, o livro de Provérbios, ele coloca conceitos práticos para que a pessoa entenda como proceder, como fazer escolhas, como agir, inclusive com os seus filhos. Por exemplo, olha aí na sua Bíblia, ele começa falando de caráter, né? Mas vale um bom nome do que muitas riquezas. Depois, no verso 3, ele fala no caminhar prudente em contraste com a ingenuidade ou a simplicidade de alguns e suas consequências, né? E depois ele prossegue nos versos 5 e 6, comparando 2 caminhos. Leia, por favor, aí o verso 5 e 6 em alto e bom som, por gentileza. Espinhos e laços está no caminho do perverso, o que guarda sua alma e retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Existe o caminho do perverso e existe o caminho em que se deve andar. São 2 caminhos e ele coloca isso em contraste. O caminho em que se deve andar, desde criança, e fica gravado na mente até que ela chegue à vida adulta, passa por 3 fases. Primeiro, o caminho em que se deve andar, em primeiro lugar, é o caminho do amor. O apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ele diz que tudo que nós fizermos sem amor é vazio de sentido. O amor é o sentimento primário, é o carro-chefe, é o dom mais alto. O amor é carregador de sentimentos. Quando ensinamos os nossos filhos a amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e quando ensinamos os nossos filhos a amar o próximo como a nós mesmos, nós estamos ensinando os nossos filhos a respeitar, temer a Deus, respeitar o próximo. Nós estamos incutindo na mente dos nossos filhos que o que deve ser o carro-chefe da nossa vida é o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Porque foi por amor que Jesus Cristo veio ao mundo. Nós conhecemos de cor salteado o verso de João 3,16. Foi por amor. A razão que Deus nos salvou foi porque nos amou. Não é porque a gente mereceu, não é porque nós somos bonitinhos, é porque Ele nos amou. Tudo que Deus faz é por amor. E a gente precisa entender isso. Quando disciplinamos, que é uma coisa aparentemente ruim e amarga, nós fazemos por amor. Quando dizemos ao nosso irmão, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, olha só, você está errado nesse caminho que você está andando. Ninguém gosta de ser repreendido, irmãos. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas nós fazemos isso por amor. Se você não faz por amor, a sua correção não tem sentido. Tudo é por amor.
Ok? Muito bem. Jesus Cristo nos ensinou que o resumo dos evangelhos, que o resumo das boas novas da salvação é o amor a Deus e o amor ao próximo. Você pode conferir isso no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versos de 29 a 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz que aí se resume o Evangelho. Eu preciso estar voltado para Deus de todo o meu coração. E eu preciso amar o meu próximo e fazer as coisas para ele como eu gostaria que se fizesse para mim mesmo. Ok? Muito bem. Nossos filhos precisam ser ensinados que Deus é o nosso Criador. Foi Ele quem nos formou com muito carinho, com muito amor. Ele nos fez. Nossos filhos precisam entender que é das mãos de Deus que vem toda a boa dádiva para nós. Nossos filhos precisam saber quem Deus é e como Ele nos ama e como Ele se preocupa conosco. Daí, eles vão amar a Jesus, a Deus Pai, com todo o coração e vão fazer isso acima de todas as coisas, em primeiro lugar. E isso depende, irmãos, da nossa dedicação, do nosso comprometimento em ensiná-los. Certa vez Piaget disse que a mente da criança é como uma página em branco que você escreve. E eu pergunto, o que você tem escrito na mente e no coração do seu filho? Ou você tem deixado este mundo escrever na mente e no coração do seu filho? É uma coisa que a gente precisa pensar e ser honesto na nossa análise. Amar ao próximo é respeitar todas as pessoas, independente de raça, cor, condição econômica, religião e assim por diante. Significa crescer com compaixão no coração. Significa crescer cheio da bondade e do amor presentes na pessoa de Deus. Precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho em que se deve andar. Em segundo lugar, o caminho em que se deve andar é bastante amplo. Passa por todos os setores da vida da criança. Passa pela vida moral, pela vida espiritual, pela vida social, inclusive dons e talentos na vida profissional. É o caminho da instrução. Irmãos, nossos filhos precisam ser instruídos no caminho em que se deve andar. É quando você instrui aquilo que é moralmente correto e diz para ele, é assim que se faz. E quando você mostra o que é moralmente incorreto e diz para ele ou para ela, nunca faça isso, nunca haja desta forma, nunca copie esse exemplo. Precisamos criar nossos filhos na casa de Deus, no corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, onde a vida espiritual deles será formada e desenvolvida. Irmãos, até hoje eu lembro da minha pastora, quando os primeiros passos que eu dei no Evangelho foram na igreja metodista, a pastora Joana. Lembro de uma forma muito vívida de ela subindo no púlpito para entregar a palavra, de ela falando com as pessoas, dos conselhos que ela dava,
E esse foi um momento precioso para mim. Lembro muito da escola dominical, quando eu participava da classe e as coisas eram bem diferentes do que são hoje. Eu estou com 58 anos, então eu devia ter menos de 10 anos nessa época. E eu me lembro que eu sentava num banquinho de madeira e eu conversava com a professora, eu fazia perguntas para ela, minha mãe me ensinava a Bíblia em casa, então eu ia já com um prévio conhecimento. E foram momentos preciosos para mim. Depois disso, me desviei da igreja e fui viver uma vida aí nesse mundo, nada comparado a este tempo. Aos 14 anos, Jesus me chamou. Da forma mais inusitada, eu ouvi a sua voz. E me lembro da igreja que eu participei, a igreja presbiteriana de Acari primeiro, foi a igreja que eu fui batizado, e depois da igreja presbiteriana de 300 em São João de Meriti. Fui para lá porque tinha muitos amigos lá, né? E aí então, e a igreja presbiteriana de Acari, nessa época, estava saindo da igreja presbiteriana do Brasil, acho que em 78, 79. E eu não queria ir para outra igreja presbiteriana, então eu mudei para uma igreja que permanecesse na igreja presbiteriana do Brasil. Eu lembro de irmãs até hoje que estão com Cristo, nossa, que passaram tantas coisas para mim, que oravam por mim, que me orientavam, né? Porque adolescente é fogo, você pensa que sabe de tudo, né? Não muda nada, adolescente de décadas atrás e adolescente, eu penso que sabe de tudo. Aí as irmãs, com muito carinho, com muita paciência, falavam comigo, e era impossível não ouvir, irmãos. Era uma palavra de Deus. Então, é na igreja que a gente aprende, é na igreja que a nossa fé se desenvolve. A necessidade da casa de Deus, na vivência do adolescente, da criança, do pré-adolescente, é importantíssimo. É aqui que a gente vê bons exemplos, é aqui que a gente vê bons testemunhos, é aqui que a gente aprende as coisas. Então, nós precisamos criar os nossos filhos na casa de Deus, no corpo de Cristo, onde a vida espiritual se forma e se desenvolve. Precisamos instruir os nossos filhos, despertando neles seus dons e seus talentos. Eu confesso que meus pais não tinham muito tempo para isso, né? Mas eu fico pensando, se os meus pais tivessem mais tempo para conversar comigo, para sentar e conversar comigo, mostrar uma direção, porque assim, a gente tem dificuldade de conhecer os nossos talentos, de conhecer os nossos dons, mas um terceiro que convive conosco, mais experiente, pode apontar, poxa, eu vejo que você é bom nisso, eu vejo que você faz muito bem coisas nessa área. É despertar o talento, é despertar a aptidão. Existem tantas pessoas aí com tanta dificuldade de saber o que vão fazer depois de uma determinada idade, começam uma faculdade, aí tranca no primeiro ano ou segundo, né? Porque o primeiro ano é básico, não dá para perceber para onde vai o que você está estudando, mas se trancam no segundo ou no terceiro ano, começam tudo de novo, e uma dúvida tremenda, o que eu vou fazer, quais são os meus dons, os meus talentos, as minhas aptidões. Os pais, eles são as pessoas certas para direcionar os seus filhos e despertar os dons, despertar o talento, incentivando uma determinada área, que eles veem que de fato a criança tem direção. E repare, né? Geralmente os pais querem que as crianças façam o que eles sonharam, né? O que eles querem. Então, por favor, não cometa esse erro. A gente tem que incentivar as crianças naquilo que elas já têm direção, já têm talento. Às vezes a criança pega um lápis desde pequeno e começa a fazer uns desenhos, como fulano fez isso. É uma coisa impressionante. Eu, adulto, com todo o conhecimento geral que tenho, não consigo dar os traços daquele. Isso é dom. Então, incentiva seu filho por aquela situação, entendeu? Às vezes, eu assim confesso que eu me destaquei na palavra muito cedo, por causa da igreja, né? Quando
na minha primeira faculdade, foi Português e Literatura, eu, assim, achava muito estranho que as pessoas não tinham coragem de falar lá na frente. Né? Num trabalho em grupo, cada um pegou a sua parte, e aquela época era datilografia e consulta em livro, né? Não tinha nada a ver com internet, nem nada. E eu chegava um pouco mais tarde na aula, eu falei, pô, e o que sobrou para mim nesse grupo? Ah, sobrou para você apresentar o trabalho. Eu falei, tá bom. Aí fui, apresentei o trabalho, para mim era uma coisa natural. O professor de escola dominical era a dirigente do grupo de louvor, eu estava na frente da igreja e peguei o que o pessoal pesquisou, organizei, já pregava essa época, né? E coloquei para a turma. No final, as pessoas bateram palmas, se levantaram, eu falei, fiquei assustado, falei que fiz alguma coisa errada. Aí o professor veio, desceu uma palavra de elogio, e eu não estava entendendo nada, porque aquilo para mim era natural, aprendi na igreja, aprendi aqui, a falar em público era tímido e extremo, mas aprendi na igreja. Entende? A igreja tem uma função que desenvolve você socialmente. Algumas crianças são sozinhas, mas na igreja elas têm amiguinhos e elas se desenvolvem. Entendeu? A igreja tem assim uma capacidade tremenda de abençoar a nossa vida. E eu choro, irmãos, e fico lamentando que alguns pais não tragam seus filhos à igreja, que alguns avós não tragam seus filhos à igreja. Todos conhecem a história de Sonilda aqui, foi a tia delas que levou para a igreja, entendeu? Quando ela era pequena. E ela aprendeu a amar a Jesus, desenvolveu a sua salvação, se envolveu com o trabalho de adolescentes, com mocidade, e hoje ela é a pessoa que é, mas foi uma tia que ia buscar em casa e levar para a igreja. Então, irmãos, a gente precisa ter esse entendimento. É na casa de Deus que as coisas são formadas e se desenvolvem, e fermentam e assim por diante. E aí a gente vai percebendo, puxa vida, aquele menininho tem um dom da palavra, aquele ali sabe cantar como ninguém. A gente vai percebendo os talentos, a gente vai percebendo os dons, e a gente pode incentivar, e as crianças podem desenvolver isso. Em terceiro e último lugar, o caminho que se deve andar passa pela disciplina. Podem ver aí Provérbios 22:15, ele vai falar na disciplina. Provérbios 22:15. A criança precisa de limites, ela precisa de marcos na vida colocados pelos pais que não devem ser removidos. Provérbios 22:28. Uma criação permissiva é a pior maneira de criar filhos. Você não tem que temer em dizer não. E explique por que o não. Você não pode ir a esta festa por isso. Você não pode ir a este lugar por isso. Você não pode estar na companhia do fulano por isso. Né? E outra coisa é que você pode ter a melhor das intenções, mas não deve dar tudo aos seus filhos, porque a vida não dá nada de graça. Hoje os seus filhos estão sob a sua guarda, mas amanhã eles vão completar 18 anos, maior idade, e eles vão ter que lidar com a vida sozinhos. E aí eles receberam tudo dos pais todo o tempo. E ele vai esperar que depois dos 18 anos a coisa continue assim. O ensinamento dos pais precisa estimular o trabalho. A criança precisa saber que as coisas que ela quer, deseja, conquistar, ela precisa trabalhar com isso, para que ela possa entender como é que é o processo de vida desse mundo. Existe na nossa sociedade algumas pessoas que tomam decisões muito radicais. Né? Tem uns rapazes novos aí que arranjam uma namorada e quando a namorada diz, ó, quero mais não. Sabe o que eles fazem? Eles matam. Eles maltratam.
quê? Porque eles não aprenderam a receber um não. Só receberam um sim a vida inteira. Por que essa menina vai dizer não para mim? Se não vai ser ninguém, não vai ser de ninguém, eu mato. É uma coisa impressionante. Tem influência do pecado? Sim. É uma gama de situações que geram isso? Sim. Mas uma delas é a falta da disciplina, do respeito ao próximo. Não aprenderam dentro de casa. Tornaram-se pessoas adultas irresponsáveis, desrespeitosas, pensando que podem fazer tudo o que querem, como fizeram a vida inteira dentro de casa com os pais. É assim que acontece. Então, irmãos, nossos filhos precisam aprender a depender de Deus. Lembro-me que uma mãe estava contando uma experiência para mim, e eu achei bastante interessante. Ela falou, não, meu filho pediu um brinquedo, e o brinquedo é caro. Aí eu falei para ele assim, você quer ver isso? Tudo bem. Então você vai fazer o seguinte, nós não temos ainda condições de dar agora. Você vai esperar e você vai pedir a Deus. Você não quer? Você não quer? Então pede a Deus, Senhor, dá condição aos meus pais para que eu possa ter esse brinquedo. Irmãos, parece uma coisa simples, mas está ensinando a criança a depender de Deus. Está ensinando a criança a entender que se Deus não permitir, as coisas não acontecem e que tudo precisa ser pedido a Ele. A criança precisa aprender também que nem tudo nós vamos conseguir do jeito e na hora que queremos. Mas quando damos todas as coisas dos nossos filhos, na melhor das boas intenções, ele vai ter o que eu não tive. Você está deformando o seu filho. Porque a vida não é assim. Tudo na vida tem um custo e a cobrança é cara. E ela não deixa de vir. Então a gente precisa aprender a lidar com as frustrações. E a gente aprende a lidar com as frustrações dentro de casa, com pai e mãe, que vão frustrar algumas das nossas vontades, para a gente entender que nem tudo que a gente quer, a gente consegue no tempo e na hora que a gente deseja. E que é preciso, queridos, trabalhar para conquistar o que desejamos. Isso precisa ficar bem claro na mente da criança. Seres humanos responsáveis não querem nada de graça. Eles trabalham para ter o que querem, para conquistar o que desejam. Lembre-se, quem dirige a família são os pais. Sobre eles repousa a responsabilidade de dar limites. Infelizmente hoje, algumas crianças, elas são senhoras da casa, que mandam com base nos seus desejos e caprichos, pois os pais, ausentes, inseguros, não conscientes do seu papel, desaprenderam a mandar, a pôr limites, a dizer não para os seus filhos, que se tornam adultos irresponsáveis, desrespeitosos com o seu próximo, não chegando um limite sobre suas ações. Então, queridos, ter filho é bom, mas dá muito trabalho, e é para a vida inteira. Não tem jeito. É para a vida inteira. Ele pode ser uma bênção na sua vida a vida inteira, ele pode te causar problemas a vida inteira, mas vai ser a vida inteira. Não deixa de ser filho, não deixa de estar sob a sua responsabilidade. Então, o meu desejo, irmãos, é que tenhamos filhos, mas saibamos do preço, saibamos da responsabilidade que é ter nas suas mãos uma criança e escrever na mente dela as palavras corretas, direcionando-as para Deus, direcionando-as para serem seres humanos respeitosos, que realmente vão ser bênçãos, dar um bom exemplo na sociedade. Que Deus abençoe a vida das nossas crianças, que Deus abençoe a vida de vocês, pais, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Vanessa e Vinícius, peguem a princesinha. Queridos, nós vamos novamente cantar o cântico que nós cantamos quando as crianças vieram aqui na frente. Apenas o primeiro estrofe e o coro. Esse hino ele é baseado na experiência bíblica de Jesus com as crianças. As crianças foram a Jesus para serem abençoadas, né? E esse cântico convida as crianças para que venham realmente ao altar do Senhor. Irmãos, é uma oportunidade assim, muito gostosa, muito maravilhosa que nós temos quando os pais trazem os seus filhos para serem batizados. E se você não trouxe o seu filho para ser batizado, sua filha, traga-o, porque nós cremos que os nossos filhos pertencem à aliança que o Senhor fez lá com Abraão, e essa aliança se cumpriu em Cristo. Nossos filhos pertencem a esta aliança e por isso devem ser batizados. Não? Existem pessoas que acham o seguinte: olha, Vanessa e Vinícius, Catarina precisa chegar à idade da razão. 10 anos hoje, talvez 12 anos, né? Para que ela mesma decida o seu caminho. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus já decidiu o nosso caminho antes da fundação do mundo. Catarina é filha da promessa. Catarina é parte da aliança de Deus conosco que se cumpriu em Cristo Jesus. Não? Da mesma forma que o povo de Israel era circuncidado como marca de que pertenciam à aliança que Deus havia feito com Abraão, da mesma forma os nossos filhos são batizados, porque eles já pertencem à aliança. Eles são herança do Senhor, segundo o Salmo 127. Então nós cremos que eles
devem ser batizados. Então, se você frequenta a igreja aqui, não trouxe o seu filho para ser batizado, traga o seu filho para ser batizado, porque isto é bíblico, isto vem do Senhor, ok? A Bíblia diz, lá em Atos 16, quando o carcereiro, né, ele se converte, Paulo batizou o carcereiro e toda a sua casa. Esse também é o caso de Lídia, quando se converte, toda a sua casa. A Bíblia não diz, olha, os pequenos tem que se esperar que eles decidam, tem que esperar o tempo passar. Não, é toda a casa, porque toda a casa pertence ao Senhor, ok? Então, por isso, nós batizamos crianças. Batismo é um sacramento. Se você não sabe o que é um sacramento, eu vou repetir pela enésima vez. Sacramento é uma ordenança de Jesus com durabilidade até a sua volta. Só 2 sacramentos se enquadram nessas 2 premissas. É a Santa Ceia e o batismo. Sei que outras igrejas têm mais sacramentos, né? Mas aí é de acordo com a doutrina delas. A Igreja Presbiteriana do Brasil, através daquilo que é exarado nas Escrituras, entende que sacramento é só aquilo que Jesus ordenou, no caso da Santa Ceia, comer de todos até que eu volte. No caso do batismo, né? Ide por todo mundo, né? Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim por diante. E é uma tarefa até Jesus voltar. Então, o batismo e a Santa Ceia são os 2 sacramentos que cremos. E como sacramento é um ato de responsabilidade. Quando você toma a Santa Ceia, é um sacramento e é um ato de responsabilidade individual. Quando você traz o seu filho para batizar, sua filha para batizar, é um ato de responsabilidade, né, do casal, porque Catarina, ela é criança ainda, né? Ela tem uma mente inteligente, mas não está assim conscientemente formada para fazer escolhas. Então, a criança é batizada pela fé dos pais. E a criança só pode ser batizada quando trazida pelos pais, pelos avós ou pelos tutores legais. Ninguém mais pode apresentar uma criança para ser batizada. Ok? E quem apresenta precisa professar a fé cristã. Não batizamos crianças de pessoas que não foram batizadas, né? Porque para você apresentar, você precisa estar dentro da aliança, né? Como é o caso do casal, tá bom? Então vamos lá. Vanessa e Vinícius, quero fazer umas perguntas para vocês. Quando os pais, eu peço que a igreja fique de pé, é um momento solene. Quando os pais trazem seus filhos ao batismo, eles desejam consagrar. Vocês estão consagrando Catarina ao Senhor. Catarina ainda é pequena, por isso ela será batizada pela fé dos pais, e são os pais que assumem o compromisso diante de Deus. Eu não tive o privilégio de ser batizado como criança. E quando eu fui batizado em 78, eu tinha 14 anos, eu fiz profissão de fé juntamente com o batismo, mas eu já era suficientemente grande para saber exatamente as coisas, né? Então eu não tive esse privilégio, mas gostaria de ter tido. Muito bem. Perguntas endereçadas a Vinícius e Vinícius e Vanessa. Vocês prometem, meus irmãos, trazendo Catarina ao batismo, ensinar a Catarina a respeito de Deus, para que ela o conheça pessoalmente e tenha uma relação pessoal com ele? Vocês prometem? Prometo. Amém. Vocês prometem ser pessoalmente exemplos para Catarina,
de pessoas que amam a Jesus e que têm compromisso com Ele. Vocês prometem? Sim, prometo. No caso, prometemos, tá? Vocês prometem ensinar Catarina a falar com Deus em oração? Prometem? Sim, prometemos. Vocês já viram criança orar, irmãos? É a coisa mais linda. A gente se derrete todo, porque é de uma sinceridade, né? E ensinar nossos filhos a orar. Tem gente, irmãos, já adulto, que não conhece as crianças desde pequenininho a orar, a clamar a Deus. Crendo que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus fala conosco através da Bíblia, ensinar isso a Catarina? Sim, prometemos. Muito bem. Por último, vocês se comprometem a trazer Catarina à igreja, pois é no meio do povo de Deus, do corpo de Cristo, que a fé da Catarina, que o amor da Catarina por Jesus serão desenvolvidos. Vocês prometem? Sim, prometemos. Amém. Fazendo desta forma que vocês prometeram, vocês vão abençoar muito a vida da Catarina, que hoje vocês trazem para consagrar ao Senhor através do batismo. Queridos, o batismo é sinal e selo da graça. Quando a gente batiza a Catarina, a gente está dizendo o seguinte: Catarina pertence ao Senhor, é a herança do Senhor. E o batismo é apenas sinal e selo visíveis de uma graça que já existe no coração da Catarina, porque era a herança do Senhor, porque Deus deu esta bênção a Vinícius e Vanessa. Então, tudo vem de Deus, irmãos. Nós fazemos os filhos, mas quem permite que tenhamos os filhos é Deus. Tudo vem dele. Então, que Catarina viva para a glória do seu nome, que ela seja uma grande mulher na presença do Senhor, que faça diferença nesse mundo nas mãos de Deus. Essa é a nossa oração, amém? Amém. Então, pode se aproximar, sim, na mão. Troca de posição aqui, ele está com a Catarina no colo. Isso. Fica assim um pouquinho de perfil para eles. Tá bom, tá bom. Bem com água. Mas o que ela simboliza é realmente a lavagem da nossa vida. Ok? E o batismo, na Escritura, ele fala de água, mas ele não fala da quantidade de água. Quando Pedro prega, logo depois da descida do Espírito Santo, 3.000 foram batizados em Jerusalém. E Jerusalém fica no monte, não tem piscinão, não tem mar, não tem nada. Eles foram batizados com água na cabeça. Então hoje, há sim, muitas igrejas que entendem que o batismo é eminentemente por imersão. Não temos nenhum problema com o batismo por imersão. Nós só entendemos que ele não é necessário, porque necessário é obedecer a Bíblia. A Bíblia fala água e a gente usa água, mas a Bíblia não fala água no balde, água jogada, imerso na água. A Bíblia não fala com pouca água ou em muita água. Então isso é secundário. O importante é cumprir as Escrituras. Bom, Catarina, você pertence a Jesus Cristo, você é filha da promessa. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Glória. Amém. Amém. Vamos orar? Amém. Querido Pai, obrigado pela vida da Catarina. Obrigado, sobretudo, pela vida do Vinícius e da Vanessa, que
têm a responsabilidade de trazer a filha deles ao batismo, consagrando-a ao Senhor. Nós pedimos que tu recebas a vida da Catarina agora, ó Deus querido, que o Senhor a abençoe. Ó Deus querido, que o Senhor acompanhe o seu crescimento, que o Senhor acampe os teus anjos ao redor de Catarina, por onde ela andar. Que o Senhor dê a ela, ó Deus querido, inteligência, sabedoria. Ó Deus querido, que o Senhor, ó Deus querido, fale ao coraçãozinho dela. Ó Deus querido, que ela cresça amando o Senhor, sendo ensinada a respeito de quem tu és. Ó Deus querido, abençoa os pais de Catarina, os avós de Catarina. Ó Deus querido, que tenham, ó Deus, uma grande participação nessa história. Ó Deus, que eles tenham, ó Deus, unção do Espírito Santo, que eles tenham graça da tua parte, ó Deus, porque não é fácil, ó Deus, cumprir o que prometeram aqui, ó Deus querido, mas que eles sejam fiéis em cada promessa que fizeram, e eles vão, ó Deus querido, legar um futuro a Catarina, um presente e um futuro muito abençoados na tua presença. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos por esse momento tão especial, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar? Meus parentes e amigos presentes, de forma assim não demorada, podem vir comigo. Podem vir, irmãos, sem timidez. A coisa mais linda é quando uma criança cresce amando a Jesus. O meu sobrinho, primogênito, filho da minha irmã, aos 8 anos mais ou menos, ele ouviu uma pregação na igreja, estava no colo da mãe, quando foi feito o apelo. E ele falou: mãe, eu quero ir lá na frente, eu quero aceitar Jesus. Nas palavrinhas dele, não?
E a minha irmã ficou confusa, ele era tão pequeno. E ele insistiu: mãe, eu quero ir lá na frente, o pastor está chamando, eu quero ir lá, eu quero receber Jesus. Pois é, ele recebeu Jesus dentro daquilo que ele entendia e pensava, está na igreja até hoje, tem mais de 40 anos, é ministro de música na igreja, cria a filha dele na casa de Deus. Crescer amando a Jesus, irmãos, não tem coisa mais sublime, não tem coisa melhor. Então, a igreja se compromete a interceder, levanta a mão assim, amém? Tem que orar, hein? Se comprometeu diante de Deus, tem que orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, dia de alegria, Senhor, batizando, ó Deus querido, a tua herança, a tua filha, ó Deus querido, a bela Catarina. Muito obrigado pela vida dela, obrigado pela vida dos seus pais, da sua família e dos seus amigos que estão presentes aqui. Obrigado, ó Deus, por esse domingo. Eu peço a Ti que Tu visites, ó Deus, a vida de cada um dos Teus filhos. Temos muitas necessidades, meu Senhor. E eu sei que Tu és um Deus de abundante graça. Então derrama sobre nós, por favor, a Tua bênção nessa hora. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe o gigante, a luta de cada um. E eu peço, por favor, derrama as Tuas bênçãos sobre a vida do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as bênçãos, as consolações, o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre vós permaneça, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, Pai de paz, e que o Senhor estenda a sua mão sobre a sua vida e sobre a sua casa, abençoando você.